Eu fiz 4 testes de gravidez, fiz teste de sangue, de urina, tudo. Eu não estava acreditando que eu estava grávida. Mas aquilo era a oportunidade que Deus me deu de realizar os meus sonhos como mãe, de maternidade, que eu não vivi nas 3 gravidezes. Então, a gravidez do meu último filho, caçula. o caçulinha, foi mesmo essa oportunidade que Deus me deu. A gestação já foi toda diferente, a atuação do meu marido, a disponibilidade que Deus nos deu naquele momento, a fase que a gente estava a viver era diferente, o crescimento, a maturidade que a gente tinha, tanto espiritual como natural mesmo, era diferente. Nós sabíamos já aproveitar melhor o tempo. O tempo é precioso e quando você usa bem o tempo, é riqueza, sabe? Então a gente sabia aproveitar isso. Então eu vivi a maternidade na plenitude de curtir a gestação. Aquilo que eu sonhava antes de casar, que quando eu engravidar eu vou ter chá de bebê, que eu não vivi. Mas era um sonho meu que eu oprimia dentro de mim. Mas a gravidez do meu filho, do Essândio, né? Me possibilitou viver isso. O chá de bebê do jeito que eu sonhei. As pessoas vieram, decoraram. A nossa filha espiritual que Deus nos deu, a primogênita, decorou, muito bonito tudo. As pessoas vieram naquela alegria também de viver aquele momento. As dinâmicas, todas assim, de muita aprendizagem. Foi tudo tão lindo, sabe? Tão intenso de viver aquilo. Foi muito bom. E depois eu pude sair para comprar enxoval, de poder escolher, de ir nas lojas, de ir, sabe, fazer tudo aquilo como eu um dia sonhei. Foi por isso que eu digo que foi a oportunidade de viver a realização de um sonho maternal. E pronto, chega a altura de nascer, até o local aonde a gente foi nascer, foi Deus que preparou. Foi um posto em que estava uma clínica, a parteira muito atenciosa. Quer dizer, Deus coloca sempre pessoas no nosso caminho, de muito amor, sabe? De muito amor mesmo. E na hora do parto, fomos, né? Tudo bem, mesma coisa, ótima dilatação, ótima dinâmica. Caminhei um pouco lá mesmo e fomos avançando. Mas depois as horas foram se prolongando e eu fui achando aquilo um pouco estranho. Fora do normal. Porque eu já tinha experiência de 3 filhos, embora cada gravidez é uma gravidez específica, cada parto é específico. Mas a hora de trabalho de parto foi ficando muito longa. E aquilo eu fui ficando um pouquinho preocupada. Então, meu marido estava lá fora, a minha primogênita, né, que eu chamo de primogênita, que estava a me acompanhar lá dentro. E a parteira sempre a tentar me tranquilizar, mas eu vi e falei, não, aqui alguma coisa está a se passar. Então eu peço a nossa filha que chamasse o meu esposo. Falei, olha, chama ele para vir me orar. Temos que orar aqui. Embora ela estava o tempo todo em oração, mas eu falei, olha, me chama, porque aqui alguma coisa não está normal. E isso já era 1 da manhã, porque eu fui entrando em trabalho de parto mais de 10 horas, 12 horas, que não era normal. Geralmente eu ficava 2 horas, 3 horas em trabalho de parto e nascia. Nunca aconteceu de eu passar, por exemplo, 6 horas de trabalho de parto.
Nunca aconteceu. E estava a viver isso naquele momento. Então, o meu marido entra na sala de parto e eu já quase não estava nem a lhe ver, porque eu estava a entrar numa exaustão. Cansada. E ele me chama, amor, Fê, e eu ouço que ele tá me chamando, mas eu já não conseguia lhe ver. Por alguns momentos eu já estava a perder a consciência ali. Então ele começa a orar. E quando ele começa a orar, eu vou sentindo que algo está me puxando novamente. Que eu estou viva, até que eu consigo lhe ver. Então quando eu ganho aquela força novamente, a parteira fala, vamos para a Marquesa. Eu fui para a Marquesa, ela chama a parteira-chefe, a parteira-chefe examina e fala, olha, tem algo aqui que vou ter que dar um toque para mover. Ela move aquela barreira, uma membrana que estava na cabeça do bebê. Então, conforme ele fazia, né, o movimento da contração para nascer, aquilo travava, impedia. Ela dá aquele toque, remove aquilo e a criança sai naturalmente, bem rápido. Aquilo foi coisa. Depois que o meu esposo orou, a parteira teve essa visão, esse discernimento, não fez 5 minutos. Foi quase que instantâneo, tudo aconteceu. Foi impressionante como Deus mudou o quadro de repente. E nasceu tudo bem, fui para o quarto. Aquilo Deus nos proporcionou uma honra, não sei como explicar. Tinha cama aí do lado para o meu marido também ficar ali a noite toda, descansar comigo, o bebê. Mas aí veio o sobrenatural de Deus mais uma vez, Arlete. O cordão, o umbigo, né? Do bebê desatou. Aquilo que fecha, né? Desatou e desencadeia aí uma hemorragia. A situação é que nós não demos conta, porque ele está todo enroladinho, vestido na manta, era frio. Nós não demos conta. Arlete, foi como se Deus pegasse o dedinho e fizesse assim no umbigo dele e estancasse aquilo. Porque se Deus não fizesse algo, nós íamos dar conta e o bebê estava em óbito. Tanto que de manhã, quando eu quero lhe ver, porque eu só vi o rostinho dele, que ele estava todo enroladinho do meu lado. E é normal o bebê, depois que nasce, ele dormir, né? Eu falei, quero lhe ver. Quando desenrola, quando lhe tira a manta, a mantilha, toda ensopada de sangue. Eu assusto. Eu falo no meu esposo, chama a enfermeira. Ele tentando me acalmar, calma. Eu não chama a enfermeira, algo está a se passar. Arlete, aquilo estava muito sangue. A volta dele. A enfermeira, quando vem ver, também assusta. Eu vi aquela preocupação dela, ela tira a roupa dela, chama a chefe, tudo assim na minha frente. O meu marido que está ali acalma, calma, tá tudo bem. E ela, chama a chefe, por favor, começa a falar entre olhares e código. A enfermeira-chefe, não, fica calma, tá tudo bem. Amarra o umbigo dele novamente, mas já tinha estancado. Nós não entendemos nada, porque estava aberto, mas não estava a passar o sangue mais. E ela olhou assim, o umbigo era como se alguém tivesse de fato apertado assim com o dedo. Ela amarrou novamente. A enfermeira, né, a auxiliar dela, que não era a responsável, a chefe, falou, vamos ter que lhe levar para fazer hemograma, ver a hemoglobina. Ela falou, não, calma.
o bebê tá muito bem. Ele tá corado. E ela falou, não, ele tá ótimo. E meu marido também, acalmar a enfermeira. Mas é o meu coração, né? Então, saímos dali, tivemos alta. Uma criança que dorme, mama, sem qualquer preocupação, sem dor, sem cólica, sem nada. O pós-parto também foi ótimo. Canja, tá aqui dando uma canja. Isso assim, o sumo, que eu fui paparicada que nem eu estava acreditando. Eu falei, meu Deus, o Senhor é muito bom. Eu estava numa alegria que aquilo eu posso dizer que eu estava em êxtase. Em ver toda aquela realidade diferente de tudo que eu tinha vivido antes. E foi muito bom. Hoje eu tenho 4 filhos, parto normal. E graças a Deus, aquelas palavras, né, do médico que pronto, ele falou segundo a ciência, foram frustrados. Correu muito bem o parto, porque Deus esteve lá, esteve no domínio de tudo. Seja qual for a dificuldade, se Deus está, o meu marido fala assim, passe o que passar, mas se passar com Deus, tudo passará. E realmente é verdade, tudo foi passou. Isso que vivemos e estamos a viver. 15 anos curada, 15 anos vivendo a plenitude do livramento, da libertação, da cura, vivendo de fé em fé, de glória em glória, de graça em graça, de milagre em milagre. E eu, através desse testemunho da cura, vi outras pessoas também viver cura por meio da fé. E é isso. E eu espero também, né, que esse testemunho, que essa palavra, toque você que acompanha, toca você que está assistindo aí, e que você tenha fé, creia que Deus também pode te curar. E que se você crer agora, Ele está te curando aí agora. Então, eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus Cristo, e fique com a paz do Senhor aí. Um beijo. Obrigado pelo convite, Marlete. Por quem estamos muito felizes por estar ficando na poltrona azul e teres compartilhado tudo que Deus tem feito, o milagre que Deus fez viver. Não é fácil, sei que tem muita gente a passar por isso, basta confiarmos em Deus, conforme a Fernanda disse, tudo que estiveres a passar, passe com Deus e tenha certeza que tudo passará conforme passou na vida da Fernanda. Terminamos assim com mais uma edição do Despertar. Prometemos voltar dentro de poucos dias. Tenha um ótimo final de semana na companhia do Sou Gospel e do Rio na Missão. Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal Yeto TV, a televisão do amor. Que a paz do Senhor te guarde. A paz. Beijinhos.